Здравствуйте, galera! Eu sou Vladimir Kowalski e o vídeo de hoje vai ser sobre a tabela periódica e quem a criou. E se você gosta dos vídeos, não esqueça de dar like e compartilhar essa história maravilhosa de como os elementos químicos foram organizados. E olha que não foi uma coisa tão simples assim. Ok, carbono você fica ali, hélio você fica na frente, não, você fica atrás do lítio, isso. Jumbo, não mexe nisso, ele não vai. Já vai deixando seu like aí no vídeo se você gostar dele. Ah, mas se eu não gostar dele, deixa o like. Prepare-se para essa história muito importante para a química e também para qualquer outra área das ciências, pois é uma história cheia de conflitos, romances e muitas piadas de... Este vídeo seria bem mais interessante se eu tivesse meu chapéu de russo, mas os correios fizeram questão de extraviar. Denunciei. Quem é Dmitri Mendeleev e o que eu tenho a ver com a vida dele? E será que ele vai pagar minhas contas? Dmitri Mendeleev, ou Mendezinho como chamam os íntimos, nasceu em Tobolsk, região leste da Sibéria, em 1834. Seu pai era diretor da escola local e em 1787 seu avô inaugurou na cidade a primeira máquina impressora. Se a família dele era importante? Impressão sua! E fundou o primeiro jornal local. A família de sua mãe instalou a primeira fábrica de vidros da família. Mendezinho era o caçula da família, e logo após seu nascimento, seu pai ficou cego e precisou abandonar o emprego. Assim, a fábrica de vidros que havia sido abandonada foi reaberta por sua mãe. Quando Mendezinho tinha 17 anos, a fábrica se destruiu em um incêndio. A família então se mudou para Moscou. Mendezinho tentou entrar na Universidade de Moscou, mas ele não conseguiu porque não cumpriu um dos requisitos para entrar na universidade, que era possuir o dialeto local. Já imaginou não entrar na universidade por causa do sotaque? Então, por que você quer estudar aqui na nossa universidade? Qual foi, tio? Temos todo esse bagulho aí de estudar química, ligações orgânicas, sabe? Puro, mano. Ligamos na sexta. Então a família se mudou novamente, desta vez para São Petersburgo. Mudou mais de casa que minha irmã. Naquela cidade, ele aprendeu sobre o idioma russo. Especialize-se na matemática, física, literatura e иностранных языках. Em 1855, ele se tornou professor e ganhou medalha de ouro por seu desempenho acadêmico. A partir daí, a vida do Mendezinho só subiu. Que bela história de superação! Em 1857, ele se graduou em Química. E em 1859, ele ganhou do governo russo uma bolsa para estudar na França. Lá, ele estudou com um químico experimental, Henri Renaud. Bate-vous do chat? Pourquoi vous abattez-vous avec moi? Почему ты обвиняешь меня? Em 1860, ele começa a estudar na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Que? Eu não vou falar alemão. Mendezinho monta seu próprio laboratório. Então estudou junto com Robert Bunsen, criador do bico de Bunsen, que na verdade é esse objeto. Se você é cientista e não sabe o que é isso, você está sendo cientista errado. E com Gustav Kirchhoff, que junto com Mendezinho criaram o espectroscópio.
Em 1861, Mendezinho voltou para São Petersburgo, onde era conhecido como um grande professor de química. Assim, escreveu o Manual de Química Orgânica em apenas 60 dias. E pensar que meu livro demorou 13 anos para ser escrito e ainda nem foi concluído. Enfim, o bloqueio criativo. Em 1869, ele percebeu que os elementos químicos precisavam ser organizados. Eles tinham que ser colocados em grupos pelos quais esses elementos tivessem características semelhantes. Na época, apenas 63 elementos químicos eram conhecidos, assim como suas propriedades. Mendezinho quebrou muito sua cabeça para conseguir resolver esse quebra-cabeça. Entendeu? Ele realizou estudos sobre as propriedades dos elementos e suas massas atômicas. Durante esse período, ele queria arrumar uma maneira de descansar a mente de toda essa baderna. E como ainda não existia Monster, seu passatempo favorito era jogar Paciência, mas não no PC, pois não existia PC naquela época. Ele usava cartas de baralho mesmo. Uno. Mas que... Em 1869, ele começou a anotar as informações dos elementos químicos conhecidos em cartões. Percebeu que, assim como no jogo de Paciência, tinha que organizar os elementos na ordem numérica de sua massa. Ninguém tem paciência comigo. Ainda assim, tudo era complicado demais. Enquanto Mendezinho estava tentando organizar os elementos químicos, ele acabou capotando no Corsa. E então, teve um soninho. Onde estou? Olá, bem-vindo ao mundo dos sonhos. Que é aquilo? É seu pesadelo. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Ok, eu sou a mestre dos sonhos e quero te ajudar com o seu problema em organizar a tabela periódica. Ok, como eu organizo a... como você chamou mesmo? Tabela periódica. Isso, como eu organizo essa tabela perijosa? Primeiro, você deve organizar tudo de acordo com a ordem crescente do peso atômico. Depois, você deve organizar eles em famílias. Legal, vou me adiantar aqui, estou cansado de bater cabeça com esse... Caso ainda tenha alguma dúvida, acesse o site ptable.com, onde existem várias informações sobre os elementos químicos da tabela periódica. Site? Mas neste ano ainda nem existe internet, muito menos computador. É verdade. Ok. Agora acorde. Ok? Acorde! Quando Dmitri acordou, imediatamente organizou do jeito que viu em seus sonhos. Essa organização ficou conhecida como tabela periódica. Ele notou que havia lacunas nos elementos 14, 21, 31 e 32. Esses elementos ainda não haviam sido descobertos na época, mas existiam. Ou seja, Mendeleev acabou por prever os elementos químicos silício, gálio, germânio e escândio, que só foram descobertos anos mais tarde. Isso graças a uma organização bem feita dos elementos químicos. Essa organização não é a mesma que utilizamos hoje em dia, mas é a mais próxima e, graças a Mendeleev, podemos não apenas organizar, mas também prever elementos que mais tarde só foram descobertos em estudos com laboratórios com tecnologia de ponta. Tudo isso graças a Mendeleev, que faleceu em 1907 e em São Petersburgo, em decorrência de uma pneumonia. A história dos elementos químicos são muito complexas, pois, antes de Mendeleev, os químicos não tinham uma tabela periódica toda mastigada com todos os elementos direitinho com suas informações. Até mesmo o conceito de elemento químico era diferente. No século VI a.C., os filósofos gregos acreditavam que tudo na natureza era composto pelos 4 elementos.
Água. Terra. Fogo. Ar. O primeiro elemento químico como conhecemos foi descoberto em 1669, quando o alquimista, sim, alquimistas, aqueles que misturavam ciência com magia, alemão Henry Brand, descobriu o fósforo. Naquela época, o ouro, a prata e o já eram conhecidos, mas não estavam em seu estado puro. Na realidade, eram sempre combinações com outros elementos químicos, mas Brand descobriu o elemento em sua forma pura. Para isso, ele colocou 50 baldes de urina em 2 banheiras e deixou 2 semanas guardado. Após isso, a substância que sobrou, um resíduo preto com ureia, foi fervida e destilada em uma retorta com a extremidade mergulhada na água. O que restou foi uma substância transparente e pegajosa, que Brand nomeou de fósforos, que em latim significa o que dá luz. Isso porque o elemento brilhava e era altamente inflamável. Se você não consegue pronunciar a palavra fósforo, é culpa do latim. Só uma curiosidade. O fósforo ele fica na caixa e não na cabeça do pau. Nossa, isso aí é muito esquisito. Palitos de fósforo. A cabeça do palito é composta de trisulfeto de antimônio e outras substâncias, e entra em combustão quando sofre atrito no fósforo. A organização da tabela periódica, como conhecemos hoje, tem grande base e influência na tabela criada por Mendeleev. Por causa disso, um elemento que ainda não havia sido descoberto à época, e sim somente anos depois, ganhou em sua homenagem o seu nome, o elemento 101, chamado de Mendeleev. É igual aquelas pessoas que ganham nomes em homenagem de algum parente da família e normalmente não gostam. Mamãe, por que meu nome é esse? Ai, filho, é em homenagem ao seu avô que era grande fã de Star Wars. Tá, mas por que justamente tinha que ser esse nome? Cala a boca, Estrela da Morte, vai lavar a louça. Assim ficou fácil para os cientistas descobrir os elementos mais pesados que o rádio, alguns graças a estudos e tecnologia avançada, quando cientistas usaram aceleradores de partículas para criar átomos pesados demais, o que os deixa tão instáveis que deixam de existir em frações de segundo, tempo suficiente para que possam ser estudados. A tabela periódica é organizada em metais, não metais ou ametais, semimetais e gases nobres. Os metais são elementos que possuem altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, precisam de temperaturas muito altas para virarem líquidos e gases. Em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius, se você vive em um ambiente mais quente ou mais frio do que essas condições, você não vive num ambiente. E pressão de 1 atm, os metais ficam em estado sólido, exceto mercúrio. São bons condutores de eletricidade, possuem brilho característico e são maleáveis. Os não metais ou ametais não conduzem bem a eletricidade, são quebradiços e possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Os semimetais são semi em tudo, conduzem mais ou menos a eletricidade, são mais ou menos resistentes e possuem mais ou menos pontos de fusão e ebulição. Já os gases nobres estão na família 8 da tabela e, como o próprio nome diz, são gases em condições ambientes e são nobres. Mademoiselle, sou apenas um gás nobre. Eu não pratico este tipo de fraudulência. Em algumas fontes, o hidrogênio não se encaixa em família alguma, o que o torna alguém solitário. A tabela é dividida em períodos, que são as linhas horizontais, e as famílias, que são as linhas verticais. Cada período apresenta um nível de energia onde fica o último elétron do átomo. Exemplo, cada átomo do período 3 tem 3 níveis de energia.
Cada família apresenta características específicas. Caso contrário, é adotado. Existe o subgrupo A. 1A é a família dos alcalinos. 2A são dos alcalinos terrosos. 6A são os calcogênios. 7A são os calogênios. O subgrupo B é conhecido como elementos de transição e apresentam o último elétron no subnível D do penúltimo nível. Vocês vão entender melhor isso em outro vídeo. E também apresentam um ou dois elétrons no subnível S do último nível, em outro vídeo. Já a série dos lantanídeos e dos actinídeos apresentam características tão parecidas que se encaixam no mesmo lugar na tabela periódica. A aglomeração, graças à organização da tabela criada por Mendeleev, podemos saber quais elementos têm maior afinidade eletrônica ou maior raio atômico, apenas analisando a tabela e verificando sua posição na tabela. Você já se perguntou por que alguns símbolos da tabela periódica parecem não ter nada a ver com o nome do elemento? Onde tem K na palavra potássio? Será que Mendeleev era analfabeto? Lembram que o nome da palavra fósforo é proveniente do latim fósforum, que começa com P? Isso facilita, já que os elementos têm nomes diferentes em línguas diferentes. Então, usar o latim e seus símbolos ajudaria a entender de qual elemento se está falando naquele momento. Mas por que o latim? Porque o latim é uma língua morta, ou seja, ninguém vai cobrar direitos autorais. Daí vieram o símbolo do ouro, de áureo. E é daí que vem as palavras relacionadas ao ouro. Por exemplo, a palavra áureo. Do potássio, de cálium. E por isso que o símbolo do cobre é um, pois vem do latim cuprum. E isso pode até despertar a quinta série que existe em você, já que uma ligação química com o cobre recebe o nome de cupreto. Quando se lê a tabela periódica, nota-se, além do símbolo, temos o nome do elemento e sua massa atômica. Em algumas tabelas mais completinhas, temos também quantos elétrons possuem em cada camada. As tabelas coloridas não são coloridas porque estão ensinando uma liropone sobre química, e sim porque cada cor representa uma classificação dos elementos. Classificação essa que são dos metais, não metais, semimetais e os gases nobres. E se você quer saber mais sobre a tabela periódica, você pode acessar o site ptable.com. Aqui temos informações interativas sobre os átomos. Você pode filtrar os tipos de elementos como metais, semimetais, etc. E clicando em um elemento, você pode encontrar informações sobre ele como utilidade, pontos de fusão e ebulição. E você pode clicar e ver um artigo da Wikipédia sobre o elemento. Acesse lá ptable.com e aproveite, link na descrição. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, alguma dúvida, sugestão. E vamos divulgar ciência por toda a internet. E vamos divulgar também esse vídeo porque deu muito trabalho. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que é Instagram, Twitter e aqui canal de lives. Novamente lembrando aqui que o canal de lives, eu faço lives toda quinta-feira às 20 horas. Então acesse lá e aproveite. E até o próximo vídeo. Aquela pessoa com cabelo acobreado pode dizer que ela tem cabelo curto.